Questão 13 do aprofundamento, aula 1. Aqui eu separei os valores certinhos com os nomes, somei os nomes em que deveria, da Jasmine e da Flora, dividi igualmente para as três. Aí aqui estou fazendo a proporção, desconsiderando isso aqui. Fiz a proporção, deu 5 sobre 3, 5 para Jasmine e 3 para Flora. Calculando isso deu 15 vezes 3, que é a proporção da Flora, e 5, que é a proporção da Jasmine, deu 75 e 45 respectivamente. A diferença disso é 30, ou seja, a letra C. Questão 17 do aprofundamento, aula 1. Aqui eu dividi certinho, deu 200 peças por funcionário, ou seja, a alternativa 1 está correta. A 2 fiz por regrinha de 3, cheguei no resultado de 40 peças por dia, fiz vezes 12, que seria o número de funcionários em 2 dias. Eles produziriam 960 peças em 2 dias, os 12 funcionários. Ou seja, a alternativa 2 está falsa. 4. Fiz por regrinha de 3 novamente, com os quatro funcionários, quantas peças eles produziriam se um produz 200. Deu o total de 1.600 peças. Também não é o desejado na questão 4, que seriam 2.000, ou seja, falso. 8. Eu fiz o total que eles produzem em um dia, que seria 40, que é um funcionário, e fiz vezes 22, fiz vezes 22, que seria o total de dias que ele trabalharia. Deu 880, vezes 10 centavos, deu 88, ou seja, questão 8, alternativa 8 correta. 16. A 16 eu fiz por regra de 3 novamente, com os dados que a questão me dá, os minutos eu transformei para horas. Aqui deu 30 peças, vezes 5, que seriam o total de funcionários, que seriam o total de dias que eles ficariam, e deu 950 peças, ou seja, esse total, acrescentando 90 minutos, não adiantaria, eles não produziriam 1.000 peças, e sim 950. Questão 16 da aula 2, do aprofundamento. Aqui eu separei certinho os dados da pista, e então eu fiz por regra de 3 para descobrir quanto 80 litros viraria em quilômetros. Deu 120 quilômetros. Aqui eu só transformei por quanto da pista, por quanto de volta seria, deu 42,85 voltas, o que torna a primeira questão correta, que ele teria que ultrapassar a 42ª volta, ou seja, ele ultrapassou. A 2, ele está pedindo se o combustível do carro, que seria 3,88, né, se custasse o litro, o piloto iria gastar 630. Eu deduzi que isso é falso, pela regrinha de 3 que eu fiz aqui, deu 641,76 reais, ou seja, o que torna a alternativa 2 falsa. A 4, ela pede quantas voltas ele faria com 75% do combustível no tanque. Então, aqui eu calculei, fiz certinho, deu 90 km por 60 litros, que 60 litros seriam 75%, e então aqui eu transformei pelo número de voltas, que estaria entre mais ou menos, e o 32 estaria mais ou menos entre 1/3 e 4/9 de volta, ou seja, a questão 8 está correta. Questão 18.
numa sala há 100 pessoas, das quais 97 são homens. Então aqui eu separei certinho os dados que a questão me oferece. 100 pessoas, 97 homens, 97%, 3 mulheres. Primeiramente eu pensei que a questão estava errada, porque tirando um dos homens, mas também sairia uma das pessoas. Ou seja, aqui eu fiz uma equação de segundo grau, transformei para uma equação de segundo grau e calculando, isso ficaria 25 ficaria 100 dividido por 4, que daria 25%. Ou seja, a letra E.